Se você não quer emagrecer, ignore esse anúncio. Mas se você não está se sentindo bem com seu corpo, sente que precisa melhorar, já tentou de tudo e não consegue emagrecer, então clique no primeiro link da descrição e conheça um método totalmente prático e simples. São apenas 10 semanas para ter o resultado dos sonhos, com dezenas de videoaulas de treino e nutrição e mais 3 bônus totalmente grátis. Que sacrifício que tu tá dizendo? Eu sei alguns sacrifícios óbvios e tal, mas como é que foi pra você? Para mim, na verdade, e eu acho que isso é um pouquinho diferente, apesar de toda a paixão que ele tem pro futebol, a minha vida sempre foi, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Nunca passou pela minha cabeça ser outra coisa que não um jogador profissional. Então eu comecei com 5 anos no salão e segui carreira até os 30 quando eu me aposentei. Então eu jogava salão no colégio, salão pelo São Paulo, campo interclubes pelo São Paulo, que é o dos sócios, depois abriu o amador, que é o que te leva ao profissional. Então eu disputava 4, 5 campeonatos simultaneamente. Quando eu falo em sacrifícios, Porra. eu tô... E assim, não é só... Muita vontade. E aí, à medida que você vai crescendo, que você vai se destacando e se aproximando das categorias, principalmente nesse caminho que dá o acesso ao profissional, você vai diminuindo. Então, chegou uma hora que o São Paulo pediu para eu parar com o salão, pediu para eu parar de jogar nos sócios e jogar só no amador, e aí você meio Começa a que focar. endireita a tua carreira focada a ser jogador de futebol profissional. Mas quando eu falo em sacrifícios, é assim, eu tive que estudar à noite e criar toda uma estrutura para poder terminar pelo menos o 2º grau. Você tem que abrir mão das festinhas que tem todo final de semana, de dormir na casa dos amigos, de ir para tua casa no interior, casa na praia. E isso Você jovem, né? Você sacrifica muito a tua vida particular em prol da carreira. Então, só para dar um exemplo, quando eu tinha 16, 15 anos, 14 anos, 15... Cara, você não vê a hora... Você chaveca as meninas no colégio esperando a festinha de sexta-feira. Hoje em dia tá mais precoce, mas na minha época, você ficava esperando o baile ou a festa do final de semana para você poder chegar na menina. Tinha aquela história do bilhetinho, de pedir em namoro e tal. E aí chegava na sexta-feira, eu não podia ir para essa festa, porque eu estava no interior de Minas... dormindo em chão de escola, colchãozão, que era onde as delegações ficavam nessa época, para disputar um campeonato sub-15 brasileiro, em condições muito diferentes daquelas que os meus pais poderiam me proporcionar, e deixando de poder pegar a menina, de pedir ela em namoro, porque era a minha carreira, era o meu sonho. Então, se abre mão de muita coisa. Agora, é a tua paixão, não é um sacrifício, é natural, é espontâneo. Você gostaria de conciliar as duas? Claro que você gostaria. Gostaria de poder namorar. Pô, eu fui casar depois que eu parei de jogar. Caraca. Um sonho da minha vida sempre foi entrar em campo com um filho, né? O maior tesouro que eu tenho na vida é o João e a Valentina, que são meus 2 filhos. O João tá com 10, a baixinha tá com 6. Quem é pai vai entender. Mas eu não realizei esse sonho. Hoje eu realizo de forma amadora. Eu jogo no campeonato do clube e o meu filho tá lá sempre me prestigiando. É diferente. Mas por quê? Que nem uma pergunta que muita gente me faz. Pô, eu gosto muito dos teus comentários, acho que você entende pra caramba. Você seria treinador? Hoje, ser treinador seria receber muito mais do que eu ganho na TV. Só que seria abrir mão de um lado familiar, de ver o crescimento dos meus filhos, que eu não estou disposto a fazer. Hoje eu consegui equilibrar a minha vida, que eu sou comentarista, e a minha vida sempre foi ligada ao esporte. É o que eu amo, é o que eu sempre fiz. Eu consigo encontrar os meus amigos, sair com a minha esposa e ver o crescimento dos meus filhos. Ir no jogo dele no final de semana, levar ele para dormir na casa dos amiguinhos ou trazer os amiguinhos para dormir em casa. Mas ter esse contato com as crianças num momento que eu acho muito importante. Ser treinador hoje, vamos imaginar que eu comece num time aqui de São Paulo. Pô, legal pra caramba. Se não der certo, é ir para Recife, depois ir para Floripa, depois ir para o Rio, depois ir para Minas, depois ir para Santa Catarina. E aí, o que eu faço? Eu abro mão da minha família, porque eu vou tirar eles de colégio, ou transformo toda a rotina deles, eles têm o colégio deles, os amigos dele, a rotinazinha deles, porque eles vão acompanhar o papai num novo modelo de carreira. Então, cara, são decisões que você tem que pôr na balança e seguir por um caminho. O caminho que eu sempre segui foi através do esporte. Hoje, eu equilibro essas duas questões e é um dos motivos de eu não ser ou não pensar em uma carreira como treinador. Eu imagino que tu tá também numa posição ali que tu tá curtindo fazer. Tô. Então não tem muito... Eu entendo até esse lance de não... tem muita gente que acha que o dinheiro é o mais importante, mas quando tem o João e a Valentina, a gente vê que não é, né? Você trabalha para proporcionar o melhor para eles. Então, eu tenho os meus sonhos profissionais? Claro que eu tenho.
Quero alcançar algumas coisas dentro da TV? Óbvio que eu quero. Mas eu não abro mão desse contato familiar, assim. Se eu puder estar com eles perto, se eu puder viajar com eles, se eu puder proporcionar um pouquinho mais de conforto para eles, é a razão do meu viver. Tá Você certo. pretende, tipo, sei lá, Copa no que vem? Você leva eles? Cara, Você? tomei essa dura do João ontem, sabia? É? Ele não sabe. Porque a Copa. Não, assim- imagina. Não, é sério. Eu também. Porque a minha esposa é aquele nível de entendimento futebolístico que quando a gente namorava, um dia a gente foi jantar com um casal de amigos. A gente tava pra casar, né? Eu já tenho 13 anos de casado. E aí nós namorávamos na época e tal. E aí, pô, um casal, papo ótimo. Chega no fim do jantar, o cara vira, eram amigos dela. E fala, pô, você se incomoda de falar de futebol? Sou muito São Paulino e tal. Eu falei, cara, é um prazer. E a gente começa a falar de futebol. Ela vira pra amiga, né? Esposa do cara, e fala assim... Não, a esposa vira pra ela e fala assim... Eu não entendo nada de futebol. A única coisa que eu sei é que são 12 de cada lado. A minha esposa, pra dar uma de descolada, vira e fala... Contando com o goleiro, né? Esse é o nível de entendimento dela, entendeu? Só que na hora que tem uma Copa do Mundo, ela fala, amor, eu vou. Eu falo, você não sabe nem... Um dia, ela assistindo o jogo do meu filho, no clube, ela vira e fala... Por que o goleiro tem uma camisa diferente dos outros? Só ele tem uma camisa diferente, não é justo. Eu falei, porque ele é o goleiro. É exatamente por isso que ele tem uma camisa diferente, pra você saber que ele é o único que pode pegar a bola com a mão. Ele tinha que ter a mesma camisa. Eu falei, amor, vai lá na lanchonete pegar um pão de queijo, vai, meu. Não dá pra falar de futebol com ela. E aí, ontem o meu filho descobriu que a Copa acontecerá em dezembro. Aham. E aí ele para na sala e fala assim, pai, você sabia que a Copa é em dezembro? Eu falei, claro que eu sei, filho. Você vai ter que me levar. Já acabou meu colégio. Eu falei, eu vou ter que te levar. Ele falou, não, pai, eu vou. Eu vou com você. No Catar eu vou. Porque na cabecinha dele, quando é no meio do ano, ele tem aula. Ele não pode ir. Agora, se é em dezembro, já acabaram as aulas. Ele tá me cobrando agora que ele quer ir comigo. Maneiro. E tu pretende levar? Pretendo, cara.